Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, aqui comigo André Afonso Monteiro, dando continuidade ao estudo do capítulo 12, A Gênese Mosaica, e hoje iniciando a partir do item 12. Diz assim Allan Kardec: para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea tinha qualquer coisa de fantástico que impressionava a imaginação. A imagem do universo, tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais incontestável do poder de Deus. Com efeito, que descrição mais sublime e mais poética desde o poder do que a destas palavras. Disse Deus que a luz seja feita. Deus e a luz se fez. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhes-ia parecido menos importante e menos poderoso. Fazia-se necessário algo de maravilhoso que fugisse dos meios comuns, senão eles teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Os homens primitivos são como crianças, para quem não é preciso dar mais que o alimento intelectual que a sua inteligência comporta. Atualmente, quando somos esclarecidos pelas luzes da ciência, constatamos os erros materiais da narrativa de Moisés, mas não o censuramos por haver falado a linguagem do seu tempo, a qual ele não teria sido compreendido nem aceito. Respeitamos essas descrições que hoje em dia nos parecem pueris, como respeitamos as fábulas que ilustraram a nossa infância e abriram a nossa inteligência nos ensinando a pensar. Foi com essas descrições que Moisés incutiu no coração dos primeiros homens a fé em Deus, em seu poder, fé ingênua que devia se depurar mais tarde sob a luz da ciência. Porque nós sabemos ler corretamente, não desprezemos o livro em quem aprendemos a soletrar. Portanto, não rejeitemos a Gênese bíblica, ao contrário, vamos estudá-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma epopeia rica em alegorias, cujo sentido oculto deve ser procurado, e que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência. Porém, faltando ressaltar as belezas poéticas e os ensinamentos velados sobre a forma alegórica, é necessário demonstrar-lhes claramente os erros no próprio interesse da religião, que será muito mais respeitada quando esses erros não forem impostos à fé como verdade. E Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não for misturado com fatos controversos. Então, Kardec encerra essa Gênese mosaica aqui, ele divide esse item 12, esse capítulo 12, no paraíso perdido, que é o primeiro, é uma das divisões, os 6 dias é o primeiro item, é o primeiro subtítulo, né? E o paraíso perdido. Então, nesses 6 dias, ele encerra aqui, nesse item 12, dizendo que a gente deve afastar essa alegoria e, obviamente, ver o que está correto nessas afirmações, nessas alegorias, mas que ela é rica em alegorias. E fala desse verbo criador também. Mas ele diz que nós devemos respeitar
essa posição. E também não é por causa disso que a gente não vai considerar a obra, como nós falamos até na semana passada. Então, ele diz que tem essa alegoria e que, às vezes, nessa alegoria, isso pode ser interpretado de uma forma incorreta. Até porque, na verdade, Moisés se utilizou, se expressou com o conhecimento, com as possibilidades que ele tinha naquela época. Sem contar, obviamente, da língua, que era uma língua morta, era uma língua muito, muito difícil, que hoje não é sequer mais utilizada. Isso foi passando de traduções em traduções, então ainda tem também esse detalhe. Como a gente vai conseguir identificar qual era o pensamento de Moisés efetivamente, né? O que ele queria se expressar, o que ele estava querendo dizer com aquilo, até por conta da dificuldade da língua. Então ele diz que Kardec que ela é rica em alegorias, cujo sentido oculto deve ser procurado. O Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma colocação a esse respeito. Ele vai dizer que os textos bíblicos e sagrados, eles são de difícil interpretação e só os grandes iniciados de todos os tempos têm condições de traduzir, de identificar o pensamento que aquelas palavras realmente gostariam de produzir. Isso para a gente ter uma ideia da dificuldade de compreensão dos textos bíblicos e sagrados. Então, Emmanuel vai fazer essa colocação lá na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida e vai dizer que só os grandes iniciados de todos os tempos vão conseguir compreender efetivamente aquilo ali que está sendo colocado. Então, para nós, iniciantes ainda dessas reflexões, a gente vai ter essa dificuldade. Então, Kardec ele vai encerrar aqui esse tópico falando da alegoria em que Moisés coloca acerca da posição da participação de Deus, quando ele diz, Deus diz, faça a luz e a luz se fez. Então ele está ali reiterando a posição de importância de Deus para um homem no tocante da obra. O Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele vai fazer uma colocação a respeito disso, o verbo na criação terrestre. Está lá em o livro A Caminho da Luz, logo no início, no primeiro capítulo, ele traz um subtítulo só para isso, ele vai dizer o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia na orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, aqui, amigos ouvintes, o verbo na criação terrestre, Kardec coloca para nós e reitera, isso vem sendo colocado lá desde a Gênese mosaica, como a força motriz, né? Esse verbo na criação terrestre não simplesmente uma vontade
E a gente não pode considerar isso como se Deus pensou simplesmente assim e aquilo como num passe de mágica foi acontecendo. Na verdade, os espíritos benfeitores, eles são co-criadores. Deus é o criador principal, ele pela sua vontade criou o nosso planeta, criou essa casa que nos abriga nesse momento. E isso, de alguma maneira, a ciência do mundo, e o Emmanuel vai colocar isso aqui no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que essa força motriz, essa força que impulsionou esses movimentos de criação do globo e do planeta, é essa força que a ciência tem uma certa dificuldade de explicar de uma forma racional. Então ele vai transferir essa vontade, essa ação divina para fatos relacionados à própria natureza. Então esse movimento inteligente é da própria natureza. Mas, amigos ouvintes, estamos aqui apresentando o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, hoje aqui no capítulo 12, a Gênese Mosaica, e estudando o item 12. Então, o Kardec ele vai trazer essa posição, vai enaltecer essa ideia do verbo na criação terrestre, da vontade de Deus, e vai colocar aqui para nós também, e a gente apresentando aqui a posição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como a ciência se relaciona com isso. Então, aquilo que nós explicamos, que é impulsionado pela inteligência divina, pela bondade, pela força da criação divina, a ciência substitui isso para um fato consequência de próprios movimentos da natureza, como se a natureza tivesse uma inteligência própria para ela mesma se criar e ir se reproduzindo, como se isso fosse possível, como se ela tivesse uma inteligência para poder efetuar esses atos que nós vemos. Então, se a gente vê, é como se explica, né, a criação do Sol. Algo inteligente fez isso. Como nós explicamos a criação do nosso planeta, algo inteligente fez isso. Se a gente chegar à conclusão que isso é uma consequência de próprios fenômenos naturais, sem algo inteligente movendo isso, ou se simplesmente acreditar esse movimento inteligente à própria natureza, que não tem essa capacidade, essa possibilidade, a gente realmente fica num vazio existencial. Então, a ideia de Deus, a certeza de Deus, ela se concretiza por conta disso. Ela vem justamente justificar, ela vem nos apresentar que existe algo superior, que é inteligente e que preside todos esses movimentos. E é isso que a ciência, passo a passo, vai chegando a essa conclusão. Então, amigos ouvintes, e aí o Emmanuel ele vai dizer, né, que depois da solidificação da matéria, depois desse ponto inicial material constituído e concluído, Jesus, que é o divino escultor, que é esse espírito superior, esse espírito puro que recebeu de Deus a outorga da criação do nosso planeta, de ajudar na constituição física do nosso planeta e engendrar também a diretriz moral e intelectual para o nosso avanço, ele aciona outros espíritos e, com a crosta solidificada, ele vai dizer que um elemento viscoso, né, cobre essa matéria, gelatinoso, viscoso, e é daí que começam os primeiros passos. Finaliza o Emmanuel com essas palavras, né? Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, é a partir daí que a vida começa a ser constituída. Após essa conclusão da matéria, a solidificação da matéria do nosso planeta, eles lançam um germe, uma matéria viscosa, que na verdade vai dar início, o protoplasma, que vai dar início
a organização da vida, da vida no nosso planeta. As primeiras espécies orgânicas. E então nós encerramos aqui esse primeiro item da Gênese mosaica, os 6 dias. Esse primeiro estudo, essa primeira explicação dada por Kardec, esse comparativo. E aí nós vamos iniciar agora o segundo subtítulo, que é o Paraíso Perdido, no capítulo 13. Então, lembrando que Kardec primeiro, ele vai fazer a leitura do capítulo 2, ele vai fazer a releitura, na verdade, do capítulo 2 e 3 da Gênese mosaica. Então ele diz, o subtítulo, relembrando, O Paraíso Perdido. E Kardec ele faz até uma nota aqui, 183, né? Após alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que reproduz mais fielmente o pensamento original. O sentido alegórico ressalta, assim, mais claramente. Nota do autor. Então ele diz, né? Ora, o Senhor Deus havia plantado desde o começo um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera gerar da terra toda espécie de árvores, belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso. Com a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra. Toda árvore, ela era bela para ver e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor, então, pegou o homem e colocou no paraíso de delícias, a fim de que ele o cultivasse e o guardasse. E aí nós notamos as alegorias, né, nesse texto. Continua Moisés. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E da árvore da ciência do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que comeres dela, tu morrerás. Capítulo 3 agora. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. E ela disse à mulher: porque Deus vos ordenou que não comesseis dos frutos de todas as árvores do paraíso. E a serpente era a mais astuta que todos os animais terrestres. Disse Elohim: não comereis de nenhuma árvore? A mulher lhe respondeu: nós comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não tocássemos nele, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que ele era belo e agradável à vista, e tomando dele, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ela viu a mulher que a árvore era boa como alimento e que era desejável a árvore para compreender, e tomou de seu fruto. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo paraíso, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque eu estava nu. Essa a razão que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubeste que estava nu, senão porque comeste do fruto da árvore que eu vos proibi de comer? Adão lhe respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu comi dele.
O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és maldita dentre todos os animais e todas as bestas da terra. Tu arrastarás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porém uma inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder seu calcanhar. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. Disse em seguida a Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore que te proibi de comer, a terra será maldita por causa do que tu fizeste. E aí Kardec vai reproduzindo essa narrativa, e mais aqui no item 15 ele vai dizer que sobre tua imagem infantil e às vezes ridícula, sob uma imagem infantil e às vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria frequentemente oculta as maiores verdades. Então, ele vai dizer que esse texto ele tem uma série de verdades ocultas. À primeira vista haverá fábula mais absurda do que a de Saturno, um Deus devorando pedras que ele tomava por seus filhos, mas ao mesmo tempo o que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura se procurarmos o seu sentido moral. É óbvio, então nós estamos vendo que ali naquela existência, né, de Adão e Eva, que há algo que impulsiona que eles, através do egoísmo, da ambição, descubram prazeres e sensações que não estão ligadas ao sexo propriamente dito, não é isso, mas sim a possibilidade de cometerem desregramentos, a possibilidade dos vícios e das paixões. Então há algo que os influencia a isso, e aí é todo um sentido figurado, né? Qual o sentido daquela imagem da serpente, né? Então, Kardec vai dizer aqui, né? Essa imagem é tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, então ele faz uma personificação aqui de Saturno e Júpiter, né? Ele narra essa fábula também, e ele vai dizer que isso, na verdade, é uma imagem tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz que algo se deteriorou com o passar do tempo, que foi devorado pelo tempo, carcomido, destruído pelo tempo. É porque ele, na verdade, ele faz essa narrativa da história de Saturno aqui, de Júpiter, né? Ele faz... Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo que existe. Saturno devorando pedras é o símbolo da destruição pelo tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a tal destruição? Júpiter, símbolo da inteligência superior do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de algo que se deteriorou com o passar do tempo, que foi devorado pelo tempo. Então, ou seja, que ele está trazendo essa alegoria para fazer uma comparação com... É uma mitologia pagã para fazer uma comparação com essa ideia de Adão e Eva. Mas, amigos ouvintes, na verdade, e esse é o paraíso perdido, né? O paraíso perdido, ele tem essa ideia nesse sentido de que nós tínhamos a possibilidade de ver essa comunhão com Deus, e aí é o reino de Deus, né? Que é o bem, é a bondade, é a gente viver numa felicidade, que essa felicidade está dentro de nós. Mas o nosso egoísmo, essa ambição, ela de sermos maiores do que Deus, fez com que a gente se afastasse dessa obediência e dessa comunhão com Deus, para que a gente viesse a praticar os nossos erros. Mas nós vamos aprofundar isso melhor no próximo programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma semana, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos na primeira parte, no capítulo 9, no qual o nosso querido codificador trata dos demônios. Nós já tratamos de o céu e o inferno, dos anjos, e agora estamos tratando dos demônios. E estamos aqui já no item 15, no item 5, falando sobre essa questão que tem povoado as mentes, os corações ao longo dos tempos, inclusive infundindo medo às mentes, não só infanto-juvenis, mas inclusive às mentes adultas. Nós contamos hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, com a companhia generosa, amiga do nosso querido irmão André Afonso Monteiro, que é um dos diretores aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro e é o coordenador do Debate na Rio. André, obrigada outra vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Nádia e amigos ouvintes, que possamos desenvolver aqui um estudo, com certeza conseguiremos, um estudo de muita alegria, muita paz e harmonia para todos nós. Assim seja. Então, André, nós temos aqui, você quer ler o item? Vamos lá. É o item 5 do capítulo 9. Diz Kardec: o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromase e Arimane, entre os persas, e em Jeová e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Vamos lá? Vamos lá. E aí? Bem, Nádia, essa é uma questão que ela leva para a gente desenvolver o nosso raciocínio, o nosso intelecto, né? A teoria do princípio do bem e do mal, Kardec diz, né? Foi durante muitos séculos, sobre vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Então ele traz uma informação, uma afirmativa, de que durante muitos séculos, e hoje ainda, as religiões, elas trazem essa dualidade, esse duplo princípio. Existe o bem e existe o mal, como forças que estão ali se relacionando ou se contrapondo e com isso desenvolvendo como se nós estivéssemos à mercê dessas duas forças, ora no bem, ora no mal. E isso foi sendo desenvolvido durante vários séculos, e a gente até se pergunta, né, qual era a intenção? Por que as doutrinas desenvolviam essas crenças e essas teses, já que isso não há uma comprovação? Já que a gente sabe que realmente não existe o mal, né? O mal, na verdade, é a ausência do bem. Privatio boni, segundo a formulação de Santo Agostinho. Sim. Mas antes de nós indagarmos como é que isso está nas religiões, nós precisamos indagar como é que isso surgiu no psiquismo humano. Sim. Lá em tempos recuados. Por que isso foi sendo introduzido? Foi sendo introduzido, né? Porque que, na verdade, isso acabou sendo uma constatação através do comportamento e das falas, possivelmente, do homem primitivo. Como é que o homem primitivo vivia na natureza, principalmente, né? Ele verificava que havia coisas boas, como a colheita, como
os frutos, não é, para ele se alimentar, e as coisas mais, que eram as tempestades, os raios, as forças da natureza. Então, ele acabou concluindo que havia umas coisas que eram agradáveis a ele, confortáveis, e outras que eram contra ele. Sim. Então, o psiquismo humano formulou esse tipo de digamos, conceituação ou tese, e um filósofo francês, o Georges Gusdorff, ele chama isso de consciência mítica, porque naquela época vigorava esse pensamento, o mítico, que era uma relação com o sobrenatural, e que havia, então, a percepção de que uma coisa me faz bem, eu me sinto confortável, atendido nas minhas necessidades, e a outra que é contra mim, que me cria dificuldades. Então, essa questão dessa dualidade acabou, entre aspas, evoluindo como princípios do bem e do mal. As religiões, então, formularam isso nessa condição. Sim, as condições materiais, as condições físicas em que nós estávamos sujeitos lá atrás, na nossa ordem, no nosso momento primitivo, e que vão, de alguma maneira, produzir um efeito no nosso pensamento, no nosso raciocínio. Exatamente. Os próprios, em relação até à questão do politeísmo, também eles trazem uma tese, uma teoria de que aqueles anjos, aqueles espíritos que seriam aqueles encarregados de promover alguns fenômenos, e aí surgiu a questão do Deus Sol, do Deus Lua. Então, de alguma maneira, também nós fomos entendendo essa questão desse politeísmo como se fosse uma questão relacionada a esses eventos materiais. E aquilo que não nos agradava acaba sendo, se ele é bom, se ele é o Deus Sol, se ele é o Deus da água, se ele é o Deus da natureza, o Deus do mar, ele não vai poder, e se algo está acontecendo com a natureza que está prejudicando, então há uma outra força que está se contrapondo a eles. Então isso foi introduzindo na nossa mente, isso foi introduzindo nas gerações, e até chegar às religiões propriamente ditas. Isso, porque aí eles foram individualizando, eles percebiam que a natureza tinha coisas, forças, ou trazia coisas boas e mais, né? Ruins, desagradáveis. E aí, como eles não tinham a capacidade de pensar globalmente, né? Eles pensavam como crianças, né? O raciocínio restrito era exatamente para a cotidianidade de uma forma muito direta. Então, eles, digamos assim, individualizaram. Então, havia, como você mesmo disse, o Deus Sol, o Deus Lua, mas havia o Deus Tempestade, que era violento. E por aí se foram individualizando supostamente, as partes constitutivas daquilo que era o princípio do mal, de uma forma geral, para a apreensão psíquica do homem primitivo. As divindades, digamos assim, atuando exatamente em duas forças. Isso. E, de alguma maneira, as religiões acabam trazendo essa não sei se é cultura propriamente dito, mas essa característica, e vão... e aí nós temos até a questão dos espíritos do anjo da guarda. Tem o espírito anjo da guarda, que é aquele que vela, aquele que vai nos auxiliar, e tem o espírito que é inferior, que é o obsessor, que são aqueles que nós temos aquelas relações, e aquela cria-se essa dualidade, né? A quem que eu vou dar ouvido? Exatamente, essa dualidade que está na nossa intimidade, né? No nosso psiquismo, né? O próprio Gusdorff, ele diz que a mentalidade humana na Terra evoluiu da consciência mítica para a racional. E aí nós temos as formulações de Sócrates. Quando o homem conseguiu, pela trilha evolutiva ao longo de muitas encarnações, quando ele atingiu a capacidade do pensamento racional, organizado, contínuo, organizado, racional, ele aí passou a formular isso. Bom, então, existem dois princípios, um é do bem e o outro é do mal. Esses princípios têm algumas individualizações. E aí nós chegamos aqui a essa questão dos demônios e dos anjos.
E aí, Nádia, aqui já no item 6, Kardec ele diz o seguinte: a doutrina dos demônios tem, por conseguinte, a origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente do ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Sim. Então aqui ele vem dizer, ó, a doutrina dos demônios tem por conseguinte a origem na antiga crença dos dois princípios. Ou seja, ele faz uma remissão, ele volta, ó, vamos continuar aqui analisando o bem e o mal, esses dois princípios. Vamos examiná-la aqui do ponto de vista cristão. E aí, agora nós vamos analisá-la de um ponto de vista para a gente ver se ela está de acordo com os atributos da divindade, que é o Deus único, né, eterno, imutável, aqueles atributos que estão lá em O Livro dos Espíritos. Isso. E lá no capítulo 1 da Gênese. Então, a gente pode imaginar o seguinte... E também no Livro dos Espíritos. Está no Livro dos Espíritos, sim. No Livro dos Espíritos e lá no início do Livro dos Espíritos, né, e no capítulo 1, lá da Gênese. Então, ele falou, se existe uma força que é do mal, se existe esse lado sombrio, esse lado negativo, como está sendo reproduzido aqui pelo cristianismo, isso guarda relação com os atributos da divindade. Ele diz, né, esses atributos são o ponto de partida da base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca à mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que dissemos na primeira parte do capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, se atirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Esses atributos na plenitude absoluta são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, se essa doutrina, se essa questão, se essa tese, ela existe, tem uma superior que que são os atributos de Deus. E ele cita. Que, aliás, estão lá no Livro dos Espíritos. Você leu a Gênese, não foi? Não, na verdade, ele diz isso, aqui está em O Céu e o Inferno, aqui no capítulo 6, mas que ele reproduz em O Livro dos Espíritos e também na Gênese. Livro dos Espíritos na Gênese e também no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 13. Né? Foi bom nós lembrarmos isso, também lembrarmos que vocês estão conosco, queridos amigos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, o programa é Luz na Penumbra. Nós estudamos O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, hoje com o nosso querido irmão, amigo, companheiro aqui da rádio, André Monteiro. Então, continuando sobre este assunto que você estava desenvolvendo, não é, André? Sim. Então ele vai dizer o seguinte, ó, tudo que você vai partir de um princípio dessa ideia religiosa, dessa lógica, você tem que observar com esse parâmetro. Será que ele, de alguma maneira, ele vai contrariar esses atributos de Deus? Será que a gente imaginar que existe uma força que combate o bem, uma força que vai se opor ao bem, à moral, à ética, enfim, a todos os conhecimentos que nós temos de bondade, será que isso está em acordo com os atributos de Deus? Será que Deus criou isso? Isso parte da sua inteligência, da sua suprema bondade? Então, quando a gente vai passar por essa análise, a gente vai chegar à conclusão que não tem lógica,
que é irracional você entender, mas espera aí, Deus é soberanamente bom e justo, onipotente, ele faz uma subdivisão. Então ele criou o mal? Ele criou o mal? Ele criou uma entidade para praticar o mal contra si mesmo? Isso. E essa entidade é um mensageiro dele. Kardec vai falar isso em a Gênese, lá na doutrina dos anjos decaídos, no item 42 do capítulo 11. Ele vai dizer, como é que a gente pode entender que Deus, soberanamente bom e justo, e suprema inteligência... E com a perfeição, todas as perfeições em nível máximo, insuperável... Sim. Como é que ele foi capaz de criar... Um enviado... para que tenha se tornado por mensageiro entre os seres imperfeitos. E ainda mais para perturbar a e ordem. Levar os seus irmãos, não é? Porque criou é Deus, é filho, né? Levar os seus irmãos à catástrofe moral, ao mal, e aí às penas eternas, porque é um corolário de um raciocínio da teologia católica que acaba esbarrando nisso, acaba tendo essa consequência porque está viciado, o raciocínio está viciado na fonte. Sim. Até porque, Nádia, lá em O Livro dos Espíritos, e agora me fugiu aqui a pergunta, mas eu vou localizar aqui o número da pergunta, que é interessante a gente passar isso para os nossos amigos ouvintes. Kardec vai perguntar onde está gravada as leis, onde estão gravadas a lei de Deus. Ele vai falando... 621. 621. Começa lá na 614, não é isso? Mas aí vai no desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. 621. Ele começa falando sobre isso e ele vai dizer que ela está gravada na nossa... As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Exatamente. E ele diz ali que a gente sabe, ele começa a desenvolver essa questão também do bem e do mal. Ele vai dizer que nós... sabemos, temos isso gravado, a gente tem a consciência do bem. É lógico que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, a gente não tem nem crédito e nem débito, estamos ali zerados. Mas nascemos, não fomos criados com tendências para praticar necessariamente o mal e exclusivamente o mal. Como é o caso aqui da teoria dos demônios. Dos demônios decaídos. E aí ele vai dizer, mas por que então que a gente não pratica o bem? Por que a gente se afasta dessas leis? Ele vai dizer que é pelo nosso egoísmo, por esse nosso esquecimento. E aí algumas ações no nosso decorrer vão fazer que a gente venha se recordar e a voltar a esse caminho. Porque nós temos comunhão com Deus. Nós temos essa comunhão. Nós temos a marca, né? De Deus em nós. Temos a partícula divina, né? Em nós. Nós somos uma partícula dele. Porque ele criou, então... Sim, ele depositou em nós. Ele imprime a sua característica, né? A sua natureza. Ele imprime às suas criaturas, aos seus filhos, que somos todos nós. Sim. E aí a gente se pergunta, como é que Deus pode fazer? Aí a gente vai partir para aí, entra a razão, a lógica, o raciocínio. Se eu sou uma partícula, se eu sou um filho de Deus, e esse Deus é amor, e não esse amor que a gente, nesse amor humano, mas se Deus é amor, como é que a gente pode, em algum momento, se desviar desse caminho ou se tornar... ou se Deus teria um propósito para que a gente praticasse o mal. Aí nós temos uma questão, né? Como Deus criou, ou com que propósito Deus criou, né? Porque se Deus queria só como, há umas linhas argumentativas, inclusive na teologia católica, de que ele criou para ser adorado, não é como num mecanismo que a psicologia explica de projeção do indivíduo. Então, o homem projetou em Deus algumas das suas características, entre elas o egoísmo, a vaidade. Então, supostamente, Deus teria criado alguns seres para louvá-lo, para adorá-lo, para venerá-lo. O que, evidentemente, mais uma vez, você já próprio, ainda há pouco lembrava isso, labora contra os atributos em grau máximo. Então, essa é uma questão de
para que Deus criou as criaturas. Você ainda há pouco lembrou, aqui na doutrina espírita, nós aprendemos que nós todos fomos criados em condição de simplicidade e ignorância. Sim, não ignorância em relação às leis de Deus. Não, porque ele colocou um chipzinho. Depositou lá, colocou tá lá. um chipzinho lá na profundidade do nosso psiquismo, que é a sua lei, que está impressa em caracteres de luz no nosso psiquismo profundo. Sim. Agora nós chegamos aqui ao mundo das sensações. Somos deuses. Experimentamos umas coisas, achamos que podemos fazer isto e aquilo, e aí ficamos repetindo isto. Quando nós repetimos uma ação boa, nós construímos uma virtude. Quando nós repetimos uma ação contrária à lei de Deus, nós construímos o erro. Sim. E ao construirmos o erro, nós nos candidatamos automaticamente a corrigir esse mesmo erro. E isso se faz ou como Jesus nos recomendou, olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque isso não dói. Você analisa, verifica se aquilo é compatível com você, você incorpora aquilo e não dói. Mas se você não faz isso, é pelo caminho da dor que nós todos aprendemos. Porque nós fomos dotados, e aí tem um componente que é importantíssimo também que a gente fale para os nossos amigos ouvintes, né, Nádia? Que é o livre-arbítrio. Né? Isso. Deus ele nos concede a possibilidade de nós fazermos as escolhas à medida, e você vê que tudo tem um exemplo meio que humano mesmo. Que quando nós estamos lá na nossa infância, os nossos pais, né, e até eu vejo isso com o nosso João Guilherme lá, você tem que ficar em cima dele, porque ele quer fazer tudo, né? Quer botar a mão no dedo na tomada. Ele quer conhecer o mundo. Ele quer conhecer o mundo. E ele não tem discernimento para saber o que vai lhe causar o bem, o que é saudável para ele, salutar, e o que é insalubre. Nós, lá na nossa infância espiritual, também não tínhamos esse discernimento. Exatamente como nós comentamos agora, em termos genéricos, é a consciência mítica. Sim. Né? O homem primitivo que lidava com a natureza como as nossas crianças lidam. Com o dedinho na tomada, com... Botar a boca em tudo. Botar a boca, com o botão do fogão e tal. Eles não têm esse discernimento. Não tem. E aí eles vão... E aí a gente, à medida que ele vai amadurecendo, que a criança vai crescendo, que ela começa a se comunicar, que ela começa a desenvolver esse pensamento contínuo, nós vamos afrouxando ali aquela ação mais rígida, né? Esse vai se flexibilizando à medida que ele vai adquirindo ali a maturidade, ele vai sendo senhor mais das suas ações, ele já vai podendo distinguir, discernir melhor, e aí a nossa vigilância, ela dá uma relaxada. Às vezes nem sempre, né? A gente tem que... O ideal é que ela não relaxe, né? Mas nós somos seres distraídos, convenhamos, né? Sim. E da mesma forma, Deus também, de alguma maneira, age assim conosco. Os espíritos dizem isso, a ação dos espíritos sobre nós, ela vai se relaxando à medida em que nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, e podemos escolher o nosso caminho, estabelecer as nossas escolhas. Pois é exatamente o que fazem os pais, não é? Sim. Primeiro, toda a proteção, toda a orientação é exclusiva dos pais, porque a criança não tem discernimento. À medida que vai crescendo e vai adquirindo esse discernimento, os pais também vão recuando na sua, digamos, influência impositiva, porque nos primeiros tempos tem que ser impositivo, porque senão a criança sem discernimento vai fazer o que quiser, né? Claro. Isso, assim somos Inclusive, nós espíritos. pode atentar contra a própria vida por absoluta inocência, né? Sim. Então, nós falando sobre isso, nós então dizemos que a doutrina espírita não avaliza estas questões, não admite esse evolucionismo, porque a doutrina espírita é evolucionista, admite esse evolucionismo, mas não avaliza princípio do mal como sendo
e dos demônios como sendo uma realidade. Em linguagem filosófica, nós dizemos, eles não têm realidade ontológica, quer dizer, eles não se bancam a si mesmos. Nos próximos estudos, nós vamos falar sobre a natureza do mal. Amigos queridos ouvintes que estiveram conosco, nós agradecemos a sua companhia, a sua atenção e, se Deus quiser, vamos nos encontrar na próxima vez aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz. Muito obrigada, André. Nada, eu que agradeço e Monteiro. até o próximo programa. Se Deus quiser. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.